Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui e aqueles que nos acompanham através da transmissão. Que este seja um dia de grande alegria para todos nós que aqui estamos, porque estamos diante do Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. E é por isso que nós podemos ter alegria, porque na presença de Deus, como a Bíblia nos diz, há abundância de alegria. Então, que todos realmente se sintam bem entre nós. Nós desejamos que nosso Deus esteja abençoando suas vidas e que vocês escolheram de fato o melhor lugar para estar na presença de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, amado Deus, com alegria. Estamos na Tua presença, ó Deus, com gratidão. Estamos na Tua presença, Senhor Deus, para a comunhão contigo e com nossos irmãos, ó Pai. E é por isso que nós entregamos esses momentos que preparamos para Ti, Senhor Deus, para honrar, glorificar e bendizer o Teu nome. As expressões de gratidão dos nossos corações cheguem diante do Teu trono de graça, Senhor Deus, e que Tu possas aceitar o culto que preparamos para Ti, ó Pai. Querido Deus, continua a falar-nos, como já tem falado desde o tempo que nós saímos da nossa casa, ó Deus, para este momento agora em especial. Senhor Deus, entregamos a Ti, Senhor Deus, estes momentos e fazemos isso através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cantemos, amados, o hino número 367 do nosso cantor cristão, 367. Vamos ficar de pé para cantar? Construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará.
pastor Alexandre diz a Deus, a igreja nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Senhor e agradecemos o Teu santo nome. Te agradecemos, Deus, pelo cuidado que o Senhor demonstra para conosco todos os dias. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela família e te agradecemos, Senhor, por esse tempo de culto ao Senhor. Amém. Abençoa, Pai, cada hino, cada cântico, orações e a meditação da Sua palavra. Tudo diante do Teu altar, para a honra e glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Ainda em pé, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a acompanhar a leitura que eu farei aqui, Mateus capítulo 7, os versos de 24 a 27, que dizem o seguinte: construindo na rocha o título. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Você percebe onde é que precisa estar o alicerce da sua vida, da sua família? Em Jesus Cristo, que é a rocha. Construir sobre a rocha. Mais uma vez nós vamos orar ao nosso Deus, colocando as nossas famílias diante de Deus, colocando a nossa igreja diante de Deus. Nós estamos começando agora o ano 40, do 40º aniversário da nossa igreja. E já queremos alicerçar ainda mais a nossa fé, a nossa vida, as nossas famílias, na rocha eterna que é Jesus. Então, nós vamos nessa jornada. E lá, daqui um ano, setembro do ano que vem, nós queremos celebrar com grande alegria essa data importante. Por isso é que precisamos cada vez mais nos alicerçar. Eu vou pedir para essa oração agora, que esteja orando pelas famílias da igreja, orando de uma maneira geral, pelo trabalho da igreja, esse novo ano que Deus está abrindo diante da nossa igreja. Vou pedir que esteja fazendo esta oração em nome de Guilherme. Louvamos a Deus pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos prestando este culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém, Senhor. Gratos por cada família que é representada, cada familiar, mesmo os que não estão presentes, mas fazem parte do teu corpo nesta cidade. Nós agradecemos porque a nossa fé está alicerçada no Senhor, Amém, Senhor. e que possamos assim permanecer firmes até o momento em que o Senhor nos conceder aqui neste mundo, sempre com o olhar voltado para a eternidade, Amém, onde será a nossa definitiva morada. Sim. Nós agradecemos esse tempo de liberdade, de pregar a tua palavra, e rogamos em favor das autoridades constituídas desta nação, para elas terem sabedoria para governar de tal forma que a expansão do teu reino não seja prejudicada. Abençoa cada um que abençoou aqui neste ambiente, neste culto, nesta noite, e abençoa também aqueles que estão passando por momentos de angústia, de tribulação, de enfermidade, que possam colocar tudo diante do Senhor. Somos gratos que o Senhor tem nos dado a vida, saúde, alegria e disposição. Amém. Ajuda a edificar a tua igreja aqui neste local. Temos preparativos para as celebrações, seja dos 40 anos, seja do tempo quando o trabalho se iniciou aqui no Sudoeste do Paraná. O Senhor nos dê sábia direção em cada momento. Pedimos que abençoe a continuidade deste culto, cada parte, também a mensagem da tua palavra. Possa ver em conta as necessidades de cada um de nós. Continua conosco no percurso desta nova semana, nas atividades do dia a dia. Sim. Nos orientando e conduzindo conforme a graça. É o que nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Por isso, Pai queridos, nós queremos passar aos avisos, que temos avisos importantes também, né? Que você possa nos acompanhar na semana da igreja. Começa na quarta-feira, né? Naturalmente que a igreja não para, mas na quarta-feira nós temos o culto de oração às 20 horas. Na quinta-feira, não está ali, mas é uma convocação, né? O pastor, como responsável pelo conselho eclesiástico da igreja, estou convocando os irmãos líderes da igreja, assim como a diretoria, para um encontro aqui às 19h30. Nós precisamos tratar algumas questões com relação ao trabalho da igreja. Então, eu conto com os irmãos na quinta-feira, 19h30, para assuntos de grande importância também para a igreja. Então, esta é uma convocação específica, né? No sábado, nós vamos começar um trabalho, né, voltado para os casais. Nós temos o grupo jovem, né, e no próximo sábado nós queremos dar um pontapé inicial de um grupo de casais, para o grupo de casais. Houve a necessidade, porque graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Muita gente, muitos casais, e queremos ter um trabalho porque há muitos casais jovens na nossa igreja, como os irmãos estão vendo também, e nós não podemos mesclar jovens com, né, solteiros, adolescentes, com casais já mais experientes, ou casais, pessoas que já têm suas famílias constituídas. Então, há um trabalho a ser feito especificamente nessa direção. Então, aqui o convite do pastor para que você venha, para que a gente ajuste esses detalhes juntos. É uma reunião e, ao mesmo tempo, um pequeno estudo que nós faremos já, dando esse pontapé inicial. Não será todo sábado isso, né? Vai ser, nós vamos ajustar. Então, se você realmente entende que é importante estar presente, fazer parte, nós convidamos você, né? Nós até colocamos um nome, né, no nosso grupo de casais aí, ó, né? Olha aí, ó. Porque nós temos fé, a nossa fé vai ali. Já temos grupo de casais unidos em Cristo, ó. E eu creio que é isso mesmo que nós queremos, cada vez mais firmes com Cristo Jesus, né, como casais que somos, para que a gente possa alicerçar ainda mais a nossa vida conjugal. Então, está aí o convite do pastor para os casais. No domingo, né, começamos cedo com a programação lá da Rádio Princesa, o Guilherme está lá, né, sempre trazendo uma mensagem de fé, de esperança, né, no programa Boas Novas, transmitido também pelo Facebook. E a Escola Bíblica Dominical? A Escola Bíblica Dominical está muito boa. Nós vamos encerrar no próximo domingo os estudos de Mateus, né? Então, na classe, mas vamos começar no outro domingo seguinte, um estudo sobre Deus, né? Deus, doutrina de Deus, nessa classe aqui. E tem muito a ver com aquilo que nós professamos, a nossa fé alicerçada ainda mais, a respeito daquilo que é a doutrina de Deus. 9h45, os jovens na sua classe com o livro de Apocalipse, né? E as crianças com a professora Rosa também, né? Tema também próprio para eles também, para a faixa etária. Então nós temos tido a nossa escola realmente sendo abençoada com tudo que tem sido apresentado e estudado aqui. Vamos dar continuidade aí também a esse momento de adoração, e eu vou convidar as mulheres, né, as irmãs, mulheres cristãs em missão, para estarem também adorando a Deus com as suas vozes agora nesse momento. E nós vamos ter um momento, mas eu acho que vamos esperar um instantinho, tá, irmão? Vamos fazer o seguinte: nós vamos aproveitar que as irmãs vão cantar e vamos fazer a celebração da ceia, né, junto. Então nós vamos passar para esse momento específico também como igreja. Estou meio enrolado com o fio aqui. Meus queridos, é um momento especial. Vou pedir que alguém que faça um favor para mim. Pensa minha Bíblia que está ali em cima daquele primeiro banco ali, porque nós vamos precisar dela para esse momento também. Obrigado, meu irmão. A ceia do Senhor é um momento especial da igreja, né? É um momento em que nós celebramos, trazemos à memória aquele sacrifício do Senhor Jesus Cristo por todos nós ali na cruz. Eu quero ler antes, porque depois as irmãs vão cantar
né? Então, para não haver um intervalo também muito grande, né? Enquanto as irmãs cantam e distribuímos então os elementos. Mas no primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos ali as especificações, como nós temos visto praticamente em todas as celebrações, com raras exceções, nós não usamos esse texto, né, do 1 Coríntios. Mas 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ali nós podemos acompanhar aquilo que é a instrução que o Senhor Jesus deixou a respeito da ceia. E diz ali: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. As instruções da celebração da ceia, elas são muito claras, né? E nós celebramos a ceia como um memorial que o Senhor Jesus deixou. A ceia em si, ela não traz nenhum benefício, como muitos pensam, no sentido místico, né? Não é um momento místico da igreja, não é um momento em que você vai ter uma bênção especial. Você já é abençoado pelo fato de ser membro da igreja, pelo fato de crer no Senhor Jesus como teu Salvador. Então você já tem a bênção da salvação eterna. Mas é interessante que algumas coisas nos traz o texto. Sempre é bom lembrarmos dessas coisas. Quando o Senhor Jesus, então, naquela noite, na noite em que ele foi traído, junto com os seus discípulos, que estavam ali naquela mesa, naquela ceia, e diz o texto que ele tomou um pão e deu graças, e partiu e disse: isto é o meu corpo, né, que é dado por vós. Há um simbolismo, então, quando nós servimos o pão, simboliza o corpo de Cristo, que ali foi partido, que foi levado à cruz, que foi pregado na cruz, por conta dos nossos pecados. E ele diz que por semelhante modo ele tomou o cálice e deu graças. E ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É interessante, né? Porque uma nova aliança firmada por Jesus Cristo. Essa nova aliança fala justamente dessa garantia, desse selo de garantia que nós temos, né? Porque cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós fazemos parte, então, dessa aliança pela graça do Senhor Jesus, né? Pelo perdão que recebemos do Senhor Jesus. Então nós somos parte dessa aliança. E é por isso que nós celebramos, nós trazemos à memória, nesses momentos, esse sacrifício do Senhor Jesus. Mas algumas coisas sempre são recomendáveis, que aqueles que vão participar, né, entendam que quando nós fazemos isso, nós estamos proclamando, estamos dizendo que o Senhor Jesus Cristo um dia morreu, mas que Ele vai voltar. Estamos proclamando, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então há um sentido de proclamação também neste momento. E aí ele segue mais, ele diz: olha, cuidado, né? Uma advertência, não vamos fazer essas coisas sem ter consciência do que estamos fazendo. Então ele diz: não beba indignamente, mas examine-se. E essa examinação, esse exame, eu entendo que é justamente nós buscarmos ver as nossas qualificações, se elas são adequadas para o momento que estamos passando, né? Se de fato nós temos consciência daquilo que estamos fazendo, se de fato nós temos um arrependimento genuíno na nossa vida, né? Nos arrependemos de fato dos nossos pecados, se nós temos uma fé que é verdadeira, né? Se a nossa fé é verdadeira, se nós temos um desejo sincero de continuar nesse tempo, nesse mundo aqui, vivendo como filhos de Deus que nós somos. Então, nós não podemos ter motivações erradas, né, nesse momento, mas ter certezas plenas daquilo que
significa esse momento para as nossas vidas. Por isso, então, é que a recomendação de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, um exame introspectivo. Você olha para a sua própria vida e, diante de Deus, corrige se é necessário, nesse momento exato, também, diante de Deus, porque o perdão do Senhor, ele é instantâneo. No momento em que nós nos arrependemos, no momento em que nós pedimos o pecado, o Senhor automaticamente ele cancela. Não há nada condicionado, basta a sinceridade de coração, e aí, então nos dirigimos a Ele e Ele plenamente nos perdoa. Não precisamos carregar culpas, remorsos, nada, simplesmente confessando a Ele, Ele nos perdoará. Então esse é o tempo que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse é o tempo em que nós vamos mais uma vez anunciar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por todos nós. Agora eu convido as irmãs, então, para nos conduzirem a esse momento também de adoração, através das suas vozes, cantando. Eu já convido também o Marcos e a Ana, que estarão aqui comigo para a distribuição dos elementos, para que logo nós possamos fazê-lo também. Estou me
da ceia, enquanto as irmãs vão depois continuar cantando. E eu convido você que estará participando desse momento também a se colocar de pé para receber do pão e o cálice. Você que já foi batizado, porque a primeira ordenança do Senhor Jesus é o batismo, e a segunda é a ceia do Senhor. São duas ordenanças que nós, como igreja, seguimos. Se você, mesmo que não seja alguém que é membro da Igreja Batista, mas de uma outra igreja que está conosco e foi batizado desta forma, você está convidado também, porque eu creio que você tem plena consciência também daquilo que é o sentido, o significado desse momento. Vamos ainda orar mais uma vez, né? E daí Marcos e a Andy estarão distribuindo, e à medida que você receber cada um dos elementos, você pode sentar e aguardar para que juntos nós celebremos. Pai querido, louvado seja teu santo nome, Pai, porque estamos na tua presença, ó Deus, e acabamos, ó Deus, de cantar, de ouvir, ó Deus, dessa graça incomparável que, ó Deus, foi a graça da nossa salvação em Cristo Jesus, ó Deus, do teu grande amor manifesto através do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós sabemos que aquela culpa, ó Deus, levada na cruz era a nossa culpa, dos nossos pecados, mas foram pagos, ó Deus, pelo sacrifício redentor do teu Filho Jesus Cristo. E nesse momento, ó Deus, em que aqui estamos, nós te pedimos, perdoa-nos, Senhor Deus, os nossos pecados, limpa, ó Deus, os nossos corações, permite, ó Deus, que possamos ter a plena liberdade, Senhor Deus, de sem culpa alguma, ó Deus, celebrarmos esse momento com grande alegria nos nossos corações, ó Deus. Abençoa-nos como igreja, essa celebração, ó Deus, em que traz a memória, ó Deus, o teu grande amor e sacrifício por todos nós. Assim oramos em nome de Jesus.
Todos receberam, né? Os elementos, pelo que eu vi. É tão bom nós termos esses momentos, amados. É tão bom nós podermos celebrar com essa liberdade, né? Com essa alegria no nosso coração, porque muitas vezes as pessoas têm um entendimento equivocado. Estamos celebrando o sacrifício de Jesus e aí parece que o rosto fica triste, né? Mas eu creio que não é assim. A maneira que devemos celebrar é com alegria, porque nós temos um Cristo vivo, não um Cristo morto. E é esse Cristo que nós celebramos. É esse momento que nós trazemos à memória. Então, por isso é que precisa haver alegria dos nossos corações, alegria na nossa face. Nós devemos expressar isso sim, né? E eu quero convidar você, então, para que esse momento seja assim, de alegria, ao comer do pão que simboliza o corpo de Cristo. Comamos do pão. Como o Senhor Jesus orientou, de modo semelhante, ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos. E o cálice tem um sentido, né? Porque simboliza o sangue precioso de Jesus, sangue que nos purifica de todo pecado, sangue esse que nos dá a vida verdadeira através de Jesus Cristo, porque o sangue dele é que foi vertido na cruz por mim e por você. Então nós podemos pensar que grande amor, né? Que grande amor de Jesus por todos nós, pela humanidade, por todo homem, por toda mulher. Por isso que nós estamos aqui proclamando, dizendo, você também precisa fazer parte dessa família de Jesus, celebrando com alegria, porque um dia a nossa celebração maior vai ser com Ele na eternidade, né? Um dia estaremos lá celebrando, e é isso que é grandioso. Celebramos aqui agora, do jeito que nós recebemos a instrução do Senhor Jesus, mas um dia, na presença dEle, será diferente, com certeza. Não se pode, né, imaginar como será, mas você vai estar lá? Eu vou. Amém? Bebamos então com alegria. Enquanto isso, Enzo, vem para cá. Enquanto Marcos recolhe os cálices, nós vamos ouvir um pouquinho de missões nesta noite. Depois, já na sequência, o ministério já se prepara, o Enzo nem vai descer, venham todos para cá também, para que nós continuemos adorando a Deus através do Ministério de Música da Igreja. Boa noite, irmãos. Então, agora que começamos o período de missões nacionais, que quase como sabem, todos os anos, nesse período do ano, temos o momento da campanha de missões para poder arrecadar fundos para os hospitais nacionais em todo. E para isso, eu gostaria de passar um vídeo do diretor da Grupo de Missões falando a respeito sobre as missões nacionais. Amados irmãos, que alegria! Estamos em campanha de missões nacionais. O tema desse ano é um tema lindo que já foi nos
usado em 1965, 1999. Esse ano estamos usando novamente esse tema. Jesus Cristo é a única esperança, porque uma mensagem bíblica sempre atual. Jesus Cristo é a única esperança. E nós queremos agradecer a todos vocês, igrejas, congregações, pastores, missionários, mobilizadores, promotores de missões, mobilizadores voluntários, enfim, todos, as crianças, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, enfim, todos participando das campanhas de missões nacionais ao longo desses anos. Muito obrigado e graças a Deus a obra tem avançado, você tem participado, você tem investido, as igrejas têm investido e a obra avança. Nós podemos ver isso no sul do Brasil, tantas igrejas sendo organizadas neste ano, a Amazônia, irmãos, tantas comunidades sendo abençoadas, crianças formando líderes ali, radicais, missionários, um barco na Amazônia. Se olharmos para o sertão, quanto avanço nas comunidades sertanejas, missionários radicais, missionários trabalhando na plantação de igrejas, e a nossa carreta missionária, que bênção, que sonho, glória a Deus, estamos avançando, mas temos muito mais. Deus tem feito maravilhas nesse tempo, meus irmãos. A Cristolândia tem abençoado tanta gente. Esse ano começamos os Sons da Missão aqui no Rio, que é a orquestra da Cristolândia. Vamos também trabalhar isso em São Paulo, em outros estados. A orquestra Cristolândia, ou seja, a obra do Senhor continua avançando. E essa campanha será maravilhosa, queridos. Será uma campanha extraordinária para avançarmos muito mais. Eu já estou sonhando com a segunda carreta. Falava para a nossa equipe encomendar em junho do ano que vem, se Deus permitir. Se tivermos uma grande campanha e Deus nos der condições, nós vamos encomendar a segunda carreta missionária, que sonhamos ter 5 carretas missionárias para abençoar o Brasil. Sonhamos ampliar, duplicar a capacidade das Cristolândias de receber alunos, de acolher pessoas. Sonhamos avançar muito mais no sertão, no sul, no sudeste, no centro-oeste, avançar na obra do Senhor. E todos os recursos da campanha, todas as ofertas, irmãos, são investidos, todos esses recursos são investidos nos campos missionários para a glória de Deus. E como a obra tem crescido. E não vamos recuar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos deixar de fazer as campanhas, não podemos deixar de enviar missionários, abrir novas frentes de trabalho para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Conto com você, pastor querido, conto com você, conto com a sua igreja, meus queridos missionários, estamos juntos, contamos com vocês, promotores de missões, contamos com vocês, nossos MMBs, missionários mobilizadores voluntários, contamos com vocês. Teremos uma grande campanha para a glória de Cristo Jesus. Estamos juntos e vamos avançar, porque Jesus Cristo é a única esperança. Muito legal, né? Agora o nosso diretor de missões, ele deu um breve resumo sobre grande parte dos trabalhos que estão sendo feitos. Os que são mais novidades foram mostrados ali, que tem esses e alguns outros que não deu para falar no vídeo. E era isso. Então agora eu irei fazer uma oração por missões nacionais. E é isso. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor fez, por isso, por eu estar aqui reunidos falando sobre missões, para estar aqui, podendo abençoar e apresentar a sua obra missionária, Senhor, para podermos estar tocando vida, Senhor, podendo ajudar os nossos missionários, Senhor, podendo estar aqui reunidos, Senhor. Senhor, te agradeço, que tu, Senhor, nos dá, pela constância que nos dá, estar aqui, Senhor, te oro de Deus, Jesus. Amém. Agora chamamos a música.
Meus pais e irmãos, sempre é bom estarmos aqui, né, outra vez na igreja para louvar e agradecer o nome do Senhor Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé quando a gente está cantando. Nós vamos cantar uma música que eu sempre falo que ela é tão antiga que para alguns é nova, tá? Ele fala assim que como é precioso, irmão, estarmos bem junto a ti. Amém, irmãos? Assim que os irmãos se amam uns aos outros. Às vezes quando você canta a canção parece que é aquela família margarina, né? Que é tudo bonitinho, né? Na sua casa é assim? É uma família margarina? Não, de vez em quando tem, né? Uns enroscos, tem algumas coisas, né? Uma divergência, toda família é assim. E na igreja é a mesma coisa, a gente se trata como uma família, só que nós escolhemos amar uns aos outros. Amar não é gostar, pessoal. Às vezes você pode amar uma pessoa sem gostar dela. Então na igreja a gente escolhe amar os nossos irmãos, né? A gente fala que no louvor, às vezes quando, né, dá umas divergências de ideia, só que fica só naquele momento. É igual família. Daqui a pouco todo mundo está se entendendo outra vez, né?
E a igreja é a mesma coisa. É como se fosse tua família lá na tua casa. Nós escolhemos estarmos aqui, escolhemos amar os irmãos. E que realmente nós possamos perceber que o amor não é um sentimento simples, ele é uma atitude, né? Atitude de amar o irmão, de aceitar o irmão como ele é. Amém, irmãos? Continuando com o amor, a próxima música chama Ousado Amor. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Próxima música, irmãos, os irmãos tiverem seus discos, as ofertas, pode estar trazendo aqui no Casofilás. Tu és tudo que mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois és tua glória, quero ver. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo,
desse culto, Senhor. Te entrego, Senhor, também a cada vida que de dizimar, enfrentar, fazer sua premissa nessa noite, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as suas famílias, ó Pai querido, e o Senhor de cada um aqui. Também agradeço, Pai, pela vida das crianças, ó Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a vida da Joana, a vida da Rosa, que estão ali com elas, dá sabedoria a elas, ó Pai querido, e que também, ó Pai, a cabecinha delas, o entendimento delas esteja aberto para receber a tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor esteja utilizando muito o pastor Silvio também, que o instrumento em suas mãos. Abençoe as nossas vidas, a cada pessoa aqui, não conhece a dificuldade de cada um, mas que o Senhor esteja visitando, Senhor, a família de cada pessoa representada aqui nessa noite, Senhor, que realmente possamos estar aos seus pés. Entrego tudo em teu altar, em nome de Jesus. Amém. Hoje pode se sentar. Muito bem, meus queridos, nós vamos continuar ainda mais alguns momentos aqui, juntos, né? Nesta noite. Estamos já chegando ao último domingo de setembro, e o mês foi um mês festivo, né? E pela graça de Deus, nós continuamos celebrando o nosso Deus, que é o autor da nossa salvação, o autor da nossa vida. E queremos continuar pensando naquilo que é a vontade de Deus, né? Esse é o mês que eu toquei as pregações que eu fiz na carta de Paulo aos Filipenses, e hoje eu vou encerrar também na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vou ler os versos de 1 a 4, Filipenses 2, de 1 a 4. Amém? Você tem a sua Bíblia e pode acompanhar a leitura do texto bíblico que eu falei. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Amém? Diz aqui o texto bíblico: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O verso 1, vou repetir: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Nós queremos pensar um pouquinho sobre o tema alicerçando a unidade, né? Nós acabamos de celebrar os 39 anos de organização da igreja, e uma das coisas que nós mais precisamos prezar é a unidade. Eu não tenho dúvidas disso. O próprio Senhor Jesus deseja que essa unidade se torne real, verdadeira no corpo de Cristo. Paulo também, né, como nesta carta e nas algumas outras, menciona essa unidade. A unidade espiritual da igreja, ela é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos então produzir unidade, apenas mantê-la. É isso que nós precisamos pensar, porque muitas vezes nós pensamos que nós temos essa capacidade de produzir alguma coisa que Deus faz. Deus pode usar as nossas vidas e usa as nossas vidas, mas a capacidade, a produção dessa unidade vem de Deus. E todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus e fazem parte da igreja, né, e aqueles que são membros da igreja, eles precisam demonstrar essa verdade aos olhos do mundo, de forma visível, a unidade que é interna. Aquilo que vivemos aqui precisa ser visto pelo mundo lá fora. Muitas vezes há desunião, né, no seio da igreja, há desunião dos crentes,
E isso é uma ameaça à igreja, é um escândalo para o mundo, porque eles olham para a igreja e querem ver uma unidade, algo quase que perfeito. Quase que perfeito, porque nós sabemos que não vamos alcançar essa perfeição aqui nesta terra. E muitas vezes, então, quando essas coisas não acontecem, né, essa atitude, muitas vezes de desunião, desonra a Cristo e desonra a própria igreja. Paulo, nessa carta que ele escreve, nós sabemos a condição em que ele se encontrava, mas ele fala disso, ele está, no capítulo 1, ele está falando dessa unidade que nós devemos ter na luta, no viver, naquilo que somos. E quando ele escreve essa carta, né, aos Filipenses, ele está fazendo uma transição daquilo que nós temos no capítulo 1, né, dos inimigos externos, daqueles que são os inimigos do Evangelho. E ele diz ali no verso 28 do capítulo 1, né, e que nada estáis intimidados pelos adversários. Nada estáis intimidados. Nós temos adversários, pessoas que se opõem ao Evangelho, pessoas que se opõem à nossa fé, pessoas que são contrárias à nossa fé. Não é verdade? Nós temos esses inimigos externos. Mas ele faz essa transição justamente trazendo também uma reflexão, e essa reflexão é para nós, que está nesses versículos que acabamos de ler, no capítulo 2, de 1 a 4, que são os perigos internos. Então, quando vivemos a unidade da igreja, cantamos aqui na semana passada como cantata, faz-nos um. Estamos buscando viver essa realidade como igreja, queremos essa realidade, porque quando nós vivemos essa realidade, então a igreja se torna mais forte, ela se torna muito mais suscetível diante dos embates que ela enfrenta. Paulo, então, nesse texto, ele está deixando aqui a ameaça, né, de um mundo hostil para tratar de um problema que igualmente é ameaçador, que é de uma comunidade que muitas vezes está dividida, de uma igreja que não vive de fato a realidade de Cristo. E Paulo está alertando que quando isso acontece, quando uma igreja está dividida, ela é uma presa fácil, né, para o ataque frontal da sociedade externa, do mundo que nos cerca. Então, assim, não basta, né, ficar apenas firme contra os perigos que estão lá fora. Nós precisamos estar acautelados contra o perigo, muitas vezes, que está presente nas nossas próprias comunidades, dentro das comunidades. Perigo de fragmentar, muitas vezes, por divisões internas, muitas vezes por coisas pequenas, que, na verdade, essas coisas pequenas, às vezes, interferem na vida saudável de uma igreja. Preciosismos que muitas vezes nós temos e não abrimos mãos, e que às vezes também servem como cavalos de batalhas para muitos. Paulo está dizendo aqui que desejava ver uma igreja santa e una, e que isso não era apenas uma questão de fé. Nós estamos aqui vendo essas realidades daquilo que é o mundo que nos cerca. Nós sabemos as lutas que enfrentamos, nós sabemos as adversidades que estão presentes nas nossas vidas de forma individual, porque a igreja é eu, é você, cada um de nós formamos essa comunidade, o corpo de Cristo. E Paulo, então, antes de exortar a igreja de Filipos sobre a questão da unidade cristã, Paulo, então, está trazendo uma base doutrinária para a igreja a respeito dos pilares, dos alicerces que vão sustentar essa unidade cristã. Esses pilares, eles não são criados pela igreja, são dádivas de Deus. É aquilo que Deus coloca diante de nós, é aquilo que Deus coloca diante da igreja. E Paulo coloca isso de uma maneira realmente muito clara, esses fundamentos, numa forma quase que de cláusulas condicionais, porque nós olhamos aqui, ele está dizendo se há, né? Há uma condicional aqui, se há. Ele vai falando alguma exortação, alguma consolação, alguma comunhão, entranhados afetos e misericórdias. Então ele está quase que dizendo que há uma condição, há uma condicional. Mas ele está dizendo que isso é verdadeiro, isso precisa ser verdadeiro na igreja do Senhor Jesus.
Então nós que estamos vivendo esse tempo ainda de celebração, esses pilares já existem, mas eles precisam ser um alicerce para a unidade constante da igreja. E agora, depois de 39 anos de igreja organizada, nós queremos levantar ainda mais altos esses pilares entre nós. E não apenas isso, mas de fato vivê-los como igreja, como comunidade de Deus. Porque se ainda que em algum tempo passado houveram altos e baixos na igreja, hoje nós vivemos um tempo de resgate, um tempo de retomada. Eu creio nisso, irmãos. Eu vejo dessa maneira. Deus está nos dando oportunidades novas, possibilidades novas para que a gente avance, para que a gente vá em frente. Não sei quanto tempo Deus vai permitir que vivamos aqui nesta terra até que Jesus volte, mas precisamos viver essas realidades. Precisamos construir essas realidades. Então nós precisamos viver de fato isso. Mas olhando para aquilo que a palavra nos mostra, para o texto da palavra de Deus que lemos, algumas coisas estão muito claras nesses pilares, nesses alicerces da unidade. Vamos explorar um pouquinho mais o texto nesta noite. No verso 1 diz ali: alguma exortação em Cristo. Aí está o primeiro pilar. Alguma exortação em Cristo. Essa palavra exortação, no original grego, sugere que há uma obrigação, amados, colocada sobre a igreja. No caso, Paulo escreveu aos Filipenses, uma obrigação daquela igreja de Filipos, que vinha diretamente da sua vida em comum, da vida em comunidade em Cristo, daquilo que eles criam, daquilo que eles professavam em Cristo, daquilo que eles haviam aprendido do próprio apóstolo Paulo. Então Paulo está convidando aquela igreja a lembrar-se desse status de uma comunidade que era amada por Jesus, uma comunidade que pertencia ao Senhor Jesus. Eu creio, amados, que todos nós, como igreja do Senhor Jesus neste tempo, crentes em Cristo Jesus, temos recebido encorajamento, exortação e conforto em Cristo Jesus. Estou certo? Você não recebe isso do Senhor Jesus? Com certeza todos nós recebemos. Basta que nós busquemos a Cristo Jesus, porque Ele não está longe. Aliás, quando olha o profeta Isaías dizendo que a mão, o ouvido do Senhor não está surdo, nem a sua mão encolhida. Lá no capítulo 59, Deus está sempre atento e pronto àquilo que está no seu coração, a ouvir o seu clamor, a ouvir a sua demanda, a atender a sua oração, a contemplar a sua oração, querido. Então você pode entender que você também recebe de Deus quando lê a sua palavra, quando busca conhecer mais da vontade de Deus, esse encorajamento, essa exortação e esse conforto que há em Cristo Jesus. E essa experiência deve nos aproximar mais, deve nos unir mais, porque eu entendo, amados, que ninguém pode caminhar com Cristo Jesus desunido, distante, mas nós precisamos estar lado a lado, juntamente com o Senhor Jesus, unidos a Cristo Jesus. Então nós não podemos pensar em viver uma atmosfera de Cristo e viver muitas vezes odiando até mesmo aqueles que estão ao nosso lado, desconsiderando, desprezando muitas vezes. Entenda isso. Deus quer uma igreja que preza essa unidade, que busca essa unidade. Como é que você vê o seu irmão? Como é que você pode estar ao lado dele? Como é que você vê essa pessoa que você deve caminhar com ela? Qual é a sua ótica, a sua visão em relação àquele que Deus tem colocado ao seu lado? Nós precisamos estar atentos. Paulo está dizendo aqui para aquela igreja, nessa condicional: se há, pois, alguma exortação em Cristo. E eu quero dizer a você também, que nesta noite, o Senhor Jesus também quer ver isso presente na nossa vida como igreja. São 39 anos, mas eu creio que Deus ainda tem muitas coisas a realizar através desta igreja. Ainda domingo passado, no final do culto, eu disse: Deus tem um grande desafio para esta igreja. Nós precisamos, em primeiro lugar, alcançar esta cidade para Jesus.
é um grande desafio, não é pouca coisa. Mas um segundo pilar que nós podemos pensar aqui, um segundo alicerce, que está mesmo nesse versículo, é a consolação em amor. Aqui é o amor, né, de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista, amados. Quando ele conclama os crentes para que vivam juntos em harmonia, Paulo está apelando para os mais altos motivos, e ele começa a mostrar isso, e ele vai dizer isso através justamente dessa expressão, a consolação de amor. E a consolação é esse amor que o Senhor da igreja nutre pelo seu povo. Esse mesmo amor deve nos impelir a que vivamos dignamente, a que vivamos em união, a que busquemos cada vez mais alicerçar essa unidade. O amor de Cristo que nos leva a amar assim como Cristo nos amou. É interessante porque a gente olha João 3,16, diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai para a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, está dizendo lá: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você percebe a proporção de amor que precisa estar no seu coração, na sua vida, em relação ao seu irmão? É essa proporção. Assim como Cristo nos amou, nós precisamos amar aquele que está ao nosso lado, aquele que caminha conosco, independente de outras questões. Ele não está dizendo aqui que nós devemos julgar se ele é digno ou não é. Nenhum de nós foi digno do amor de Jesus, nenhum de nós foi digno do sacrifício do Senhor Jesus. No entanto, ele morreu por todos nós. E nós precisamos olhar para isso, amados. Precisamos amar a semelhança de Cristo, porque o amor vai nos levar a suportar uns aos outros, o amor vai nos levar a perdoar uns aos outros, o amor vai nos levar a um mesmo sentimento para com os outros, como nós vemos aqui no verso 5 do capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós precisamos muitas vezes tirar do nosso coração tantos pré-julgamentos, tantas coisas que impedem que esse amor flua de uma maneira natural nas nossas vidas, em direção ao nosso semelhante. Meus queridos, como é difícil. Precisamos viver esse amor que pregamos, tirá-lo das páginas da Bíblia, de dentro dos nossos corações, e aplicá-los na vida dos nossos irmãos. Tantas coisas nós precisamos fazer, mas às vezes nós estamos tão cheios, de coisas que nós não vemos e não temos tempo para observar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas há um outro pilar que nos leva a pensar, e está nesse mesmo versículo: comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito. Esse é o terceiro pilar que nós podemos tirar desse texto da palavra de Deus. A participação, comum do Espírito, pela qual nós, crentes em Cristo Jesus, somos batizados em um só Espírito, deve determinar a morte da desavença, do espírito de partidarismo dentro das comunidades cristãs. Ou deveria, porque infelizmente nós vemos tantas coisas tristes no meio da comunidade. E eu quero pensar com você nesta noite que nós precisamos eliminar qualquer raiz, qualquer coisa, por menor que esteja no nosso coração, que impede vivermos essa realidade de comunhão, para que nós possamos viver essa plenitude que o Senhor espera ser presente na sua igreja, que somos nós. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo tão complexo, porque há muitas ideologias, seja no campo político, seja outras mais que estão surgindo aí, e nós às vezes nos degradamos por conta destas coisas, quando nós não deveríamos olhar para isso e olhar de cara torta muitas vezes para o nosso irmão que não pensa da mesma maneira que a gente. E é por isso que nós precisamos viver essa comunhão do Espírito, porque fomos batizados em um só corpo e num mesmo Espírito, e vivemos uma mesma realidade de fé. O Espírito Santo trouxe a nós a comunhão de uns para com os outros. Nós não nos reunimos aqui simplesmente para ter um momento de sociabilidade, não.
Nós nos reunimos aqui para viver a realidade de Cristo em nós e entre nós. Nós nos reunimos aqui para expressar essa comunhão que há nos nossos corações e que queremos alicerçá-la cada vez mais. E é por isso que nós precisamos, muitas vezes, nos despir de tantas outras coisas. Porque aquele que nos uniu em Cristo também tem nos unido uns aos outros. E é por isso que nós, que aqui estamos, né, como às vezes eu falo, que viemos de tantos lugares diferentes, né? Se olharmos aqui, essa comunidade que está aqui, vamos ver pessoas de todo o nosso Brasil aqui, de vários lugares do Brasil, que estão aqui, vivendo em amor, vivendo em comunhão no Espírito, em Cristo Jesus. Você entende isso? Não foi acaso que você veio para esse lugar, não é acaso que você está vivendo essa realidade conosco. Esse Espírito Santo é de Deus que produz a nossa comunhão com Ele e a nossa comunhão entre nós aqui, a comunhão entre nós. É o Espírito que nos une a Deus e aos irmãos, de tal maneira, amados, que todo aquele que vive em desunião com seus irmãos dá prova de que não possui o Espírito. Porque é impossível ter o Espírito Santo de Deus e não viver essa realidade. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Nós temos aqui um chamado para deixar, muitas vezes, a seletividade que nós temos nas nossas relações. E muitas vezes nós fazemos isso. Temos comunhão com uns, mas não temos com outros. E Deus não quer isso presente na sua igreja. Deus não quer que isso aconteça na sua igreja, e é esse chamado que nós temos aqui nesse texto, essa comunhão do Espírito plena com todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Deus quer que esta igreja seja diferença de fato, que esta igreja seja algo que aqueles que estão ao nosso redor percebam que nós vivemos a realidade do amor de Jesus, a realidade das exortações de Cristo, vivemos a realidade da comunhão do Espírito entre nós. Mas há um último alicerce aqui nesta noite que eu quero que você também acompanhe comigo, que está aqui na parte final: entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos e misericórdias. A palavra original grego para essa expressão entranhados afetos estava referindo-se literalmente às entranhas humanas. As entranhas humanas, consideradas como a sede da vida emocional. Enquanto que no primeiro capítulo, da sua carta aos Filipenses, a palavra se refere ao amor de Paulo pelos filipenses, aqui está se referindo ao amor de Cristo por eles e através deles. E nós também precisamos observar desta maneira, porque é para nós essa palavra, é para a sua igreja essa palavra. Então nós precisamos entender isso que está dizendo aqui, porque quando olhamos aqui, mais a palavra misericórdia é uma palavra aqui do grego, e a gente vai olhar a tradução dela, ela descreve essa emoção humana da piedade eterna. Mas se nós formos no latim, nós vamos ver uma outra vertente para isso. Nós olhamos no latim, são duas palavras que formam a palavra misericórdia: misere e cordes. Então, misericórdia é ter um coração voltado ao semelhante, ao próximo. Ter um coração voltado àquele que está ao nosso lado, aquele que caminha conosco, aquele que é meu irmão, aquele que está na rua, aquele que está vivendo a realidade de um mundo sem Deus também. Porque não explicita aqui, não diz que é só para aqueles que estão aqui. Esse amor e essa misericórdia, ela precisa ser uma prática real, verdadeira, daquele que tem a Cristo Jesus na sua vida. Então, se nós queremos viver
a realidade do reino de Deus verdadeiramente aqui na terra, nós precisamos colocar nos nossos corações essas verdades bíblicas. Então nós vamos entender que a irmandade, né, de uma igreja não vai se limitar a sentimentos, nem vai se resumir muitas vezes a atividades de ajuda e algumas ações muitas vezes frias, tão somente para cumprirmos um protocolo de vida eclesial. Não, precisamos mais que isso. Certamente as nossas entranhas, elas precisam ser movidas, né? Precisam ser movidas em direção às aflições do nosso irmão. Precisam despertar em nós uma viva compaixão por aquele que está vivendo uma realidade que não é a mesma que eu vivo. E isso precisa ser prática constante na vida da igreja. E essa compaixão, ela vai nos levar a verdadeiramente assumirmos o lugar do outro nas suas dores, nas suas lutas, nas suas batalhas de vida. Você percebe, quando você lê em Atos dos Apóstolos isso acontecendo ali, basta olhar o capítulo 2, estamos vendo ali com clareza essa verdade. Aqueles que estavam vivendo a realidade de serem desprovidos de tudo que tinham, perdiam todos os seus bens, as suas posses, agora são assistidos, agora são abraçados, agora são acompanhados pela igreja que está nascendo, um se importando com o outro, um vivendo a realidade do outro, literalmente. Nós precisamos entender que precisamos ter essa compaixão, então, que nos leva a essa realidade. Aí então nós vamos poder viver e entender o que é chorar com aqueles que choram, o que é se alegrar com aqueles que se alegram, o que é partilhar com aquilo que eu tenho, com aqueles que nada têm, e assim por diante. Vamos viver essa comunidade de amor verdadeiro, em que podemos expressar de fato esses sentimentos que estão no amor de Deus e que são derramados sobre as nossas vidas. Eu quero entender, amados, que quando Deus tem despertado a sua igreja para muitas coisas, uma delas são estas coisas que são muito claras aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Nós não podemos ignorar estas coisas para viver a realidade do reino de Deus nesse tempo. Não podemos ignorar aquilo que Deus tem esperado de cada um de nós. A prática de tantas coisas. Em muitos momentos a igreja, ela não, na vida de alguns, simplesmente é mais fácil deixar para lá, ignorar. Mas não é isso que a Bíblia nos chama a fazer. Não é ignorar. Pelo contrário, é buscar reatar, é buscar aproximar, é buscar unir, é buscar o perdão, é buscar o amor, é buscar a comunhão. Eu penso que muitas vezes a igreja vive uma realidade do reino de Deus equivocada, porque essas coisas são tiradas em nome de uma vida de religiosidade apenas. E nós não podemos viver essa vida de religiosidade. É muito fácil viver a religiosidade no mundo de hoje, porque ela nos leva apenas a algumas ações, ela nos leva apenas a pensar muitas vezes em ajudarmos aqueles que estão desprovidos de alguma coisa. Nós precisamos ter cuidado para não sermos apenas religiosos, mas sermos uma igreja una que vive a realidade do reino de Deus, um tempo de lutas, um tempo de dificuldades. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele está dizendo que os dias são maus, e nós sabemos que são. Os dias são de muitas dificuldades, e nós sabemos que são. Os dias são desafiadores, e nós sabemos que são. E nós precisamos cuidar para que nós não deixemos nos levar por esse mundo que está distante de Deus. Nós não podemos deixar nos levar por aquilo que o mundo tem nos oferecido. Tempos difíceis. Você vê alguma semelhança com aquilo que está escrito ali em Mateus? Hoje estudamos Mateus 24 pela manhã, 25.
sinais dos tempos, dos dias finais da volta de Jesus, os tempos e os dias que vivemos prenunciam essas verdades bíblicas, amados, e nós não podemos ignorar. Por isso que é um tempo da igreja olhar para dentro de si, olhar para a sua realidade, para que nós, juntos, unidos no mesmo propósito, possamos viver uma realidade em que impactará o mundo que nos cerca. Que sejamos um resgate de fato daquela igreja primitiva, que quando aqueles homens de Deus, missionários daquele tempo, chegavam em algumas comunidades, as expressões que eram ouvidas diziam: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Você entende? Transtornado, levado o mundo a uma mudança para melhor, uma mudança radical, uma mudança por Jesus. Entende? É isso que nós precisamos ver, é isso que devemos almejar. Queremos ser a igreja de Jesus, então sejamos de fato a igreja de Jesus, como Ele espera que sejamos. Só assim a nossa realização plena, não a minha como pastor, mas a nossa realização de cada um vai se fazer sentido. E nada melhor que ouvir naquele dia: vinde, servo fiel, vinde, servo fiel, para o lugar que está reservado, para o lugar que está preparado. Você quer isso? Ouvir do Senhor Jesus essa palavra ao chegar diante dele: servo bom e fiel, aqui está o teu lugar, é esse lugar que está preparado para ti. Toma posse dele, agora é teu, definitivamente, eternamente. Vamos ser isso como igreja. Você é convidado a ser isso também, a ser essa igreja diferente, verdadeira, a igreja de Jesus, não uma igreja de religião qualquer, mas a igreja de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça ver a sua vontade plena como igreja hoje e até o dia final, até o dia que nos encontrarmos com Ele. Vamos orar? Vamos orar? Depois nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, lembrando das atividades da semana. Não deixe de vir aqui na quarta-feira para a gente orar. Vem, você que ainda não descobriu a grandeza no momento de oração, junto com os seus irmãos que têm estado aqui, venha para orar conosco. Você que ainda não conhece a Escola Bíblica Dominical, venha para conhecer a Escola Bíblica Dominical e estudarmos junto a palavra. E um lembrete mais aos casais, né? Eu vou esperá-los aqui. Vou mandar um lembretezinho na semana para vocês, mas sábado eu quero ver vocês aqui comigo, para que a gente possa iniciar o ministério abençoador também. Amém? Vamos orar. Depois nós vamos ouvir o pós-lúdio, e aí então nós estamos encerrando o nosso encontro desta noite. Curva a sua fronte, coloque-se mais uma vez diante de Deus, fale com Ele agora, examine seu coração, a sua vida, veja o que tem faltado daquilo que nós falamos, desses alicerces da vida que nós devemos ter com Cristo Jesus. Veja você mesmo. Vamos orar. Pai querido, a igreja está diante de Ti, Senhor Deus, numa atitude de oração. Meu Deus, eu sei que a sinceridade, ó Deus, em muitos corações em relação àquilo que é a Tua vontade, Pai. Mas nós não queremos que haja em alguns corações, nós desejamos que seja uma unidade em cada coração, ó Deus, cada coração com o mesmo sentir, com o mesmo agir, com o mesmo propósito diante de Ti, Senhor Deus. E é isso que nós queremos ver na Tua igreja, Pai.
para que ela cresça, ó Deus, como diz a tua palavra, rumo à perfeição, ó Deus. Que ela cresça, Senhor Deus, em direção àquilo que é a plena vontade do teu Filho Jesus Cristo, que se entregou por todos nós naquela cruz, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a alicerçarmos cada dia, ó Deus, a nossa vida contigo. E assim nós vamos entender que poderemos ter a unidade, ó Deus, que tu desejas na vida da tua igreja, Pai. E agora, Pai, eu quero colocar cada uma destas vidas que estão aqui, também das vidas que porventura estejam a acompanhar, ó Deus, a transmissão, que onde quer que estejam, ó Deus, elas sejam, ó Deus, tocadas por ti, Senhor Deus. E ao mesmo tempo, ó Deus, nós sabemos que há lutas, que há dificuldades, que há, ó Deus, muitas coisas que a tua igreja tem buscado, Senhor Deus. E, ó Deus, eu sei, ó Pai, que tu podes também contemplar, ó Deus, o desejo de corações, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, estende a tua boa mão sobre a vida de cada um desses queridos, ó Deus. E que, ó Pai, haja um propósito firme nos corações, ó Deus, de um comprometimento maior, de uma consagração maior, de uma vida dedicada, ó Deus, de uma maneira integral, ó Deus, a Ti. Ó Pai, a Tua palavra é tão completa, Senhor Deus, ela traz tantas recomendações, mas muitas vezes nós a ignoramos, ó Deus. Mas que haja uma busca sincera, ó Deus. E nós entendemos, ó Deus, que quando Tu diz que devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino, é porque Tu, ó Deus, tem coisas muito maiores do que imaginamos para as nossas vidas, ó Deus. Mas, ó Deus, há tanta indecisão, ó Deus, há tanta busca daquilo que nós queremos para o nosso reino, Senhor Deus. Por isso, querido Deus, ajuda-nos também. E, ó Deus, atende o clamor daqueles que estão, ó Deus, com lutas no seio da sua família. Ó Deus, às vezes algum querido que está doente, ó Deus, algum querido que está vivendo a realidade de uma enfermidade que depende do teu agir, Senhor Deus. E nós colocamos diante de Ti também, Senhor Deus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, aqueles lares que estão vivendo dificuldades, ó Deus, nos relacionamentos entre casais, ó Deus, com filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, age poderosamente nestas vidas, ó Pai, também. Querido Deus, nós te pedimos, ó Deus, e entregamos esta nova semana também a Ti, Senhor Deus, porque queremos vivê-la na Tua dependência, Senhor Deus, dirigido pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, em tudo aquilo que viermos a fazer, ó Pai. Por isso também agora pedimos que nos despeça, ó Deus, na Tua paz, ó Deus, debaixo da Tua boa mão, para que, ó Deus, ao retornarmos aos nossos lares, continuemos, ó Deus, meditando naquilo que Tu desejas, através da Tua palavra, Senhor Deus. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, e vivamos, ó Deus, de fato, uma igreja una, Senhor Deus, em que Cristo Jesus é o único Senhor, ó Pai. É assim que pedimos, é assim que oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Silenciosamente, ouvindo voz luz, estamos nos despedindo então desta noite.